Bom dia, graça e paz. Meu nome é Bruno, do canal Teologando. Nessa manhã eu gostaria de deixar uma mensagem para sua reflexão, para esses dias de angústia, de tribulação que nós temos vivido, as situações que você tem enfrentado no seu interior. E Paulo nos ensina como passar por essas situações, onde a nossa mente deve estar focada quando nós passamos por essas tribulações. Antes de dar prosseguimento ao vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like se você gostar do vídeo, a compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, colegas. Isso faz com que essa mensagem alcance mais pessoas. Gostaria de te convidar a deixar suas críticas e sugestões. Isso nos ajuda a melhorar o nosso canal. Na Bíblia, um dos homens mais experimentados em sofrimento e tribulação foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, nos traz alguns ensinamentos sobre como nós devemos passar por essas situações. A palavra de Deus diz assim, verso 16: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo ele começa o verso 16 falando assim, por isso, quer dizer, ele está se referindo à causa dele não desfalecer, se encontra em algo que ele falou anteriormente. E qual é a motivação, a causa dele não desfalecer, dele não desanimar? O verso 14 diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, nos apresentará convosco. Essa é a causa de Paulo não desanimar. É que há um Deus que ressuscitou a Cristo e que nos ressuscitará. O fato dele ter ressuscitado a Cristo é a garantia de que ele vai nos ressuscitar. A mente de Paulo está focada naquilo que é eterno. Paulo, ele continua a partir daqui, fazendo o seguinte, ele faz uma citação e faz uma outra citação contrária a essa. Como se ele estivesse dizendo, olha, ainda que isso aconteça, acontece inversamente proporcional isso aqui. É como se ele estivesse dizendo assim. Então ele fala assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que ele diz com isso? O homem exterior ele está se referindo a essa carne. O homem exterior se corrompa, ainda que o homem exterior se corrompa, ele está dizendo, o tempo desgasta esse corpo velho, que vai ficando velho com o tempo. O tempo cansa, o tempo tira o nosso ânimo, ele vai desgastando a gente, certo? E com o passar do tempo e a velhice e esse desgaste, Paulo fala assim, ainda que isso nos prove que esse templo aqui está desmoronando, esse templo visível está desmoronando, o homem exterior está desmoronando, está se desgastando com o tempo, o homem interior, que é o homem nascido de novo, de João 3, que é dito para Nicodemos, o homem interior, que é esse homem nascido de novo, se renova de dia em dia. Essa carne, esse templo está desmoronando, mas o homem interior se renova de dia em dia. Essa é a primeira lição que Paulo nos ensina. Paulo, ele foca de novo naquilo que é invisível. O homem interior eu não enxergo, mas ele se renova de dia em dia. Essa é a primeira lição. Então, ele não se atenta para o desgaste físico que aqui acontece. A segunda lição, no verso 17, ele fala porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo, ele não está falando que a tribulação dele é leve. E nem está falando que ela não tenha peso algum. Paulo aqui ele está falando o seguinte, ela é leve comparado ao eterno peso de glória que é produzido por ela. Significa que Paulo aqui ele não está olhando só para a tribulação como sendo uma coisa leve, mas o fato dele colocar na balança o eterno peso de glória de um lado e do outro lado a tribulação, faz com que a tribulação seja leve. E Paulo fala que ela é momentânea, quer dizer, ela não é eterna. O peso eterno de glória é eterno. O peso de glória é eterno. A tribulação é leve e momentânea. Essa é a segunda lição. A terceira lição que Paulo nos ensina aqui, ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem. Mais uma vez, Paulo diz, olha, não se atente para isso. Opostamente, de maneira inversamente proporcional, se atenta para isso. Quer dizer, da mesma maneira que você se atentaria para as coisas que você vê as coisas acontecendo, você vê esse corpo se desgastando, você vê a tribulação chegando, você vê os recursos faltando, não se atenta para isso, porque isso aqui é leve e momentâneo. Há algo eterno que nós não vemos, e algo invisível, e esse invisível no futuro se tornará visível. Então Paulo fala isso, não se atente para aquilo que é visível, se atente para aquilo que é invisível. A gente não se atenta, a gente não presta atenção nas coisas que a gente vê, mas nas que a gente não vê. Então o segredo de Paulo é isso, é que você não foque naquilo que você enxerga aqui. Nós, cristãos, não vivemos por aquilo que vemos ou sentimos, nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé. Nós vivemos pela fé, nós vivemos por aquilo que é eterno, por aquilo que nós não vemos. Que a sua mente, nos momentos de tribulação e de angústia, estejam focadas naquilo que é invisível, pois aquilo que é invisível é eterno. Glórias a Deus por essa palavra, que ela nos conforte e nos console. Amém.